Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Finalzinho do capítulo 6, a partir do versículo 31, é o texto que nós vamos ler juntos hoje, queridos e preciosos irmãos e irmãs. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Esse texto não é um texto fácil, é um texto complexo. E ele tem nuances muito especiais. E eu quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta, por ser uma pregação expositiva. A gente vai acompanhando vários versículos, então é muito importante que você tenha em mãos a sua Bíblia, tablet, smartphone, que de alguma forma você vá acompanhando a orientação dos versículos e vamos acompanhando a leitura da palavra de Deus. Eliseu é o nome do profeta que aí está. Dos profetas bíblicos, você tem uma lista dos chamados profetas maiores e tem uma lista dos profetas menores, e outros tantos profetas que estão no livro dos reis, por exemplo, como é este caso, que nós vamos nos identificar. Eliseu é o sucessor de Elias. Elias é talvez mais conhecido, o nome mais forte, até por conta daquele grande confronto com os famosos profetas de Baal, um episódio que aconteceu lá no Monte Carmelo. Eliseu vem após ele, e a experiência de Eliseu é absolutamente alucinante quando você for ler e identificar isso no texto bíblico, como é que ele assumiu, como foi que aconteceu, as cenas que se seguiram a essa foram cenas muito importantes. E esse texto vai nos desafiar a compreender um pouco dessa presença de Deus no meio do seu povo, em períodos de calamidade, sofrimento, um pouco dessas calamidades como resultado das nossas próprias ações e a mania antiga da gente de botar culpa em Deus, daquilo que a gente não tem. E a gente não tem porque está longe. E a gente diz que quem está longe é Ele. Mas este é dia de boas novas. Segundo livro dos Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 31, fazendo juntos a leitura da palavra de Deus. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, o profeta, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Você acha que ele está querendo dizer o que com isso? É isso aí. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, certo? Disse Eliseu, aos anciãos: vede como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça. Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Essa é frase do rei. Capítulo 7, versículos 1 e 2. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Veja a reação do capitão, que estava ali juntinho com o rei. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. Respondeu a quem, meus irmãos? Quem é o homem de Deus aqui? Respondeu a Eliseu, o homem de Deus. Olha a frase dele: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Aí você tem que entender que não se deve mexer com profetas como Eliseu. Disse o profeta Eliseu, lê essa frase comigo, por favor. Eis que tu verás com os teus olhos, porém, disso não comerás. O panorama da profunda crise que atingiu Israel é importante para a gente identificar.
As questões políticas aqui, elas eram bem vulneráveis naquele tempo e naquela região. Quando o rei da Síria, o famoso Ben-Hadad, resolveu sitiar Samaria, ele impôs um dos bloqueios econômicos e sociais mais cruéis. Essa estratégia militar era muito utilizada naquele tempo. Estava ali a cidade, a região, e eles a sitiavam. Não permitiam que ninguém saísse, a não ser que fossem desertores. E para cada época, o desertor era tratado de uma forma. Poderia ser muito bem, poderia ser muito mal, dependia do processo que ali estava. O que aconteceu ali? Eles fizeram exatamente isso. Os sírios, eles acamparam próximo à cidade, e dali do acampamento deles, eles estavam vendo a destruição, o desespero da população. Para você que já foi a Israel, certamente você deve ter visitado um lugar chamado Massadas. É um lugar muito legal, muito quente, é muito perto do Mar Morto. Dali de cima a gente consegue ver o Mar Morto, é um ambiente muito desértico, mas é um monte, e que em cima dele tem uma fortaleza, que é uma das definições de Massada, fortaleza. É um lugar onde foi feito um forte, uma fortaleza, também já serviu de palácio de inverno para Herodes. Aquela era uma área extremamente interessante, e ali, para aquele lugar, foram os homens judeus considerados mais conservadores, que estavam absolutamente revoltados com toda a ação dos romanos. E aí, depois da queda de Jerusalém, por volta do ano 72, 73, eles estavam em litígio constante com os romanos, e aí eles fugiram para lá. Esse grupo que foi para lá é o grupo chamado de Zelotes. E esse nome Zelote, ele representa aqueles que tinham um extremo zelo com a fé judaica. Zelote é um dos discípulos de Jesus, Simão, o Zelote. É aquele que a gente poderia dizer que são bem radicais quanto à sua fé judaica. Isso mostra um pouquinho da diversidade dos discípulos de Cristo. Nesse período, eles correram para lá, e ali eles ficaram fortificados, tinha muitos alimentos, tinha muita coisa, tinha uma estrutura muito boa, e os romanos acamparam ali. Quem vai hoje lá, consegue lá de cima observar e ver que eles fizeram um desenho dentro de uma estrutura arqueológica que eles descobriram, um lugar de várias pesquisas o tempo inteiro, e tem um retângulo muito grande, onde ficava o acampamento romano. E os romanos ali estavam, enquanto eles esperavam, eles resolveram criar uma rampa. Então eles foram construindo, pouco a pouco, uma rampa que vinha lá de baixo até chegar lá em cima. E a ideia deles é que, à medida que eles fossem subindo ali, ia batendo o desespero em quem estava lá em cima. É basicamente aquela ideia. Você se esconde em um lugar, mas você percebe que a pessoa vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando. Uma hora ela chega, ela vai se aproximando, e a comida cabe, vai se aproximando, e um fica tenso, nervoso, preocupado, agitado. Coisas naturais. E assim, a história conta, e quem conta a história é um judeu que foi depois cidadão romano, chamado Flávio Joséfos, que é o maior historiador daquela época. Ele conta a história de que, à medida que os romanos foram subindo, as pessoas que estavam lá, eles tomaram uma decisão trágica: não vamos permitir que nos matem, não seremos mortos pelos romanos. E aí as histórias são confusas. Uma delas é que eles resolveram buscar ali a morte entre eles. Um matou outro, matou outro, matou outro, matou outro, matou, sobrou um, e esse um, o único um, se matou. Essa é só uma ilustração histórica, real, dessa realidade de que é uma cidade sitiada. O desespero que fica do lado de dentro, é a morte iminente, a qualquer instante vai acontecer. É a perda absoluta de esperança, de expectativa. No lugar onde eles estavam, em Samaria, a fome os abateu de uma forma incrível, porque a comida acabou. E quando a comida acaba, qualquer comida fica cara. Qualquer comida vale peso de ouro. A comida que a gente não gosta ou não gostava, passa a ser uma comida apetitosa. Daqui a pouco ela é desesperadamente saborosa. Por quê? Porque não há mais nada. Essa é a realidade que ela estava. Um lugar com um instante
gravíssimo, absolutamente grave que aconteceu. Acompanhe comigo o versículo 25 do capítulo 6. Veja o que diz a Bíblia. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender, imagine bem, a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Eu peguei uma versão mais recente para ilustrar. Uma cabeça de jumento custava o equivalente a 80 barras de prata, e esse esterco que aí está, 200 gramas de esterco de pomba, 5 barras de prata. Essa referência é importante para a gente entender o que vai acontecer depois. Mas esta dureza aqui, em nada se compara com o que eu vou te contar aqui agora. E eu quero dizer para os queridos irmãos e irmãs que eu só estou contando por responsabilidade com a palavra, e é uma verdade exigida de ser dita pela pregação expositiva, é o que nos ensina as Sagradas Escrituras. Capítulo 6, versículo 26. Acompanhem comigo a leitura. Meninas, de forma especial peço a atenção de vocês. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse, olha a resposta dele: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Respondeu-lhe o rei: que tens? Veja a resposta dela, meninas. Esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Versículo 29. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Não há justificativas para esse ato desumano que a Bíblia registra. Eu, com todo zelo, cuidado, tenho que compartilhar com vocês. O que elas fizeram revela um distanciamento absurdo, um afastamento profundo dos ensinos de Deus, e, se não o maior, mas na minha opinião é o maior abismo já frequentado por uma mãe. É incalculável o que foi feito aqui. O rei é chamado para decidir sobre esse assunto. E ele toma três atitudes, e as três são contraditórias, como contraditório era aquele tempo, como contraditório continua sendo o nosso tempo hoje. Versículo 30 do capítulo 6, na sequência. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, ele rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. Isso significa tristeza profunda, dor, mas poderia também significar arrependimento, transformação e mudança. Essa era uma característica: rasgar as roupas, botar pó, botar cinza, é uma ideia de arrependimento, de mudança, mas nesse caso significa tão somente a manifestação da sua dor. No versículo 31 que nós lemos, ele ameaça o profeta Eliseu, ele culpa Eliseu, ele responsabiliza o profeta e decide matá-lo, e vai matá-lo por decapitação. Esse é o propósito dele. Terceiro, versículo 33, ele culpa ao Senhor. Ele culpa ao Senhor. Então, das três atitudes que ele apresentou, a primeira foi tristeza, mas não arrependimento. A segunda foi responsabilizar o profeta e dizer que vai matá-lo. Veja, a situação já é de morte, caótica, mas o desejo é de morte. Terceira, ele coloca a culpa em Deus. Pense, a cada calamidade, e já faz tempo, boa parte dos seres humanos se exime da responsabilidade e lança a culpa em Deus. É comum questionar o amor de Deus quando algo ruim acontece, sem se levar em consideração a responsabilidade humana. Parece ser mais fácil dizer que Deus se afastou do que admitir que se afastou de Deus.
É mais fácil dizer, Deus me abandonou, do que assumir e dizer, eu abandonei a Deus. Por quê? O que veremos a partir de agora, e a gente dá uma guinada nesse tom, é o mover de Deus para transformar completamente aquele caos de uma maneira sobrenatural, apesar de toda a resistência espiritual. Você vai observar como é incrível, como algumas coisas não acontecem ou demoram a acontecer por falta de fé. Como a falta de fé é capaz de atrasar determinadas ações que poderiam ocorrer muito antes. E você vai ver isso na prática nesse texto bíblico. Este é dia de boas novas. Este é dia de boas novas. Primeiro, quem conhece a Deus sabe que tudo Ele pode fazer. Amém, meus irmãos? Quem conhece a Deus sabe que tudo Ele pode fazer. O capítulo 7 que nós lemos, versículos 1 e 2, o profeta Eliseu traz uma palavra aparentemente do nada. Não havia razão para crer nisso, a não ser a única razão suficiente é o conhecimento de Deus, ou seja, aquele que conhece a Deus sabe que Ele pode fazer todas as coisas. A promessa, a palavra que foi dada foi esta: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á. E eu quero trazer aquela comparação que eu falei da prata lá atrás, para uma versão que vai te ajudar a entender isso melhor. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 quilos do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada, por uma barra de prata. Se anteriormente o processo que ali se apresentava, 80 barras de prata por uma cabeça de jumento, agora você pode ter 3,5 quilos do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada por uma barra de prata. Veja, não havia razão lógica para se acreditar nisso. A possibilidade disso acontecer é equivalente a um milagre. Mas nós precisamos aprender que quem conhece a Deus sabe que tudo Ele pode fazer. Sabe aquela lista de coisas que alguns configuram como impossível, ou no mínimo improvável? A questão que muda toda a nossa percepção é o conhecimento de Deus. Todo aquele que conhece a Deus sabe que para Deus não há nada difícil ou impossível, que para Deus não há nada que não possa ser feito, se Ele resolver, que se fará, que acontecerá. Eliseu sabia disso. Afinal de contas, ele acompanhou o ministério profético de Elias, a quem sucedeu, e o viu ser elevado ao céu num carro de fogo. Ele viu ele subindo num redemoinho, num carro de fogo, e ascendeu aos céus. Eliseu viu e recebeu da parte dele a capa que ele vai usar posteriormente em várias ocasiões. Eliseu viu águas amargas serem transformadas em águas doces, possíveis de serem ingeridas a partir de um processo onde um prato novo com sal foi colocado e a água foi transformada. Ele sabia que esta havia sido uma ação de Deus. Ele testemunhou o milagre na casa da viúva de Sarepta, uma mulher que estava com os seus 2 filhos prontinhos para serem levados como escravos em razão da dívida do seu esposo, que era um discípulo de profeta. Eliseu viu a graça de Deus se manifestar na casa dela, quando as botijas de azeites eram cheias, e à medida que uma era cheia, vinha outra cheia, até que todas elas ficaram cheias, e com o dinheiro daquelas botijas cheias de azeite, a dívida foi paga, e ela pôde se sustentar. Eliseu sabia que Deus podia fazer todas as coisas, como ele viu a mulher sunamita, podendo ser mãe já com idade avançada, e depois tendo esse filho adoecido, chegando à morte, e depois ver esse filho voltar à vida, sem falar dos casos mais conhecidos e icônicos, quando ele viu o comandante do exército do rei da Síria, Naamã, ser curado de uma lepra, sendo banhado por 7 vezes no rio Jordão. Quantos milagres ele viu! Ele viu a sua região ser sitiada, viu o seu moço sair desesperado, diz: olha, os soldados estão aqui. E ele ora, diz: Senhor, abra os olhos dele. E quando os olhos do moço são abertos, ele vê o que Eliseu já está vendo, os carros de fogo ao redor dele. Quem tem experiência com Deus sabe que Deus pode fazer, não há nada que Deus não possa fazer. Eliseu, portanto, conhecia
o poder de Deus. E quem conhece o poder de Deus não duvida. Crê. Não duvida, mas crê. Mergulha sem medo nas águas profundas da confiança em Deus, como quem sabe que Deus tudo pode fazer. A lógica da fé é importante para ser analisada. Se Deus já fez tudo isso, por que não poderia fazer uma virada nesse caos que nós estamos vivendo? Essa é a lógica. Compreende isso? É a lógica. A lógica é você olhar para trás e falar assim, não, Deus já fez isso, e agora isso aqui, Ele não pode? Será que Ele não tem condições? Então, diante daquela palavra que foi dada, era hora de abraçar aquela palavra com fé e agradecer a Deus. Todavia, não foi isso que aconteceu. Veja como respondeu um dos capitães a serviço do rei de Israel, capítulo 7, versículo 2. Veja o paradoxo da sua fala. Ele diz, porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava, respondeu o homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Então veja, olha esse processo. Ele de alguma forma acredita que Deus possa fazer janelas no céu e mandar, mas ao mesmo tempo ele diz, nem se fizesse isso ia resolver. Veja que coisa paradoxal, e aqui é necessário que a gente aprenda, jamais limite o poder de Deus de fazer aquilo que Ele resolveu fazer, nada é difícil demais ou impossível para o Senhor. Leva isso com você para a sua vida. Agora a Bíblia vai nos mostrar como Deus fez o que pensavam ser impossível. Cada detalhe é importante e instrutivo para a nossa caminhada da fé. A incredulidade gera graves consequências espirituais. Além de ser uma afronta a Deus, também é uma barreira impeditiva para ricas bênçãos do Senhor. Deus fez tudo tão perfeito e diferente que a profecia será cumprida e quem a verá primeiro, quem dela experimentará e quem sobre ela contará, serão 4 homens leprosos, classificados entre os excluídos, os marginalizados, os que deveriam viver fora da cidade por serem impuros. E a ideia é, se estava ruim para quem estava dentro da cidade, estaria pior para quem estava fora. Se estava ruim para quem era saudável, estava muito pior para quem era enfermo ou era impuro espiritualmente. Veja comigo versículos 3 e 4. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros. Qual é a frase deles aí? Leia comigo, por favor. Para que estaremos nós aqui sentados até? Olha a expectativa. Está lendo aí comigo? Capítulo 7, versículo 3. Qual era a expectativa deles? Qual era a expectativa deles? Morrerem. Veja o versículo 4. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Então, qual é a lógica deles? Morto aqui, ou morto ali, ou morto lá, vamos tentar o morto lá. Porque aqui nós estamos, ali nós não podemos entrar, vamos tentar o morto lá. Veja, vamos pois agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Veja que a expectativa deles era essa. A expectativa deles era de morte. Todavia, o tema de hoje é, este é dia de boas novas. E quem conhece a Deus sabe que tudo Ele pode fazer. Então, creia no poder maravilhoso do Senhor. Creia no poder maravilhoso do Senhor, versículos 5 a 8, leia comigo. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá, ninguém. Muda para o 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda. Fizeram o quê? Morrendo de fome. Fizeram o quê, irmãos? E comeram, e beberam, e tomaram dali prata, e ouro,
e vestes, e se foram, e os esconderam, voltaram e entraram em outra tenda, e dali tomaram alguma coisa, e a esconderam, ou seja, eles tomaram aquilo que estava diante deles, se encontraram com um arraial vazio, esvaziado, segundo o texto bíblico, com ninguém, pegaram as coisas, se alimentaram, buscaram, eles foram os primeiros que se depararam com a realidade profetizada por Eliseu, sem saber. Eles não tinham conhecimento, não era uma informação que foi dada a eles não saíram dali pela fé, eles não foram lá, pela fé nós vamos lá, não há fé nessa história. O que há é o mover de Deus que controla inclusive aqueles que não têm fé, inclusive aqueles que não sabem. Deus vai dar a eles a honra que deveria ter sido do rei. O rei deveria ter acreditado porque foi dada a palavra a ele. Ele era o líder do povo, ele deveria ter pego aquela palavra, abraçado aquela palavra, crido naquela palavra e ido. Todavia, o marginalizado, o excluído, o mais simples, o mais necessitado, o mais carente, ele foi atendido primeiro. Isso traz para a gente algumas lições especiais, que nós não podemos esquecer disso. Este é um símbolo do cuidado de Deus. Deus cuida da gente. Deus cuida da gente. Foi assim no Jardim do Éden, onde Deus fez primeiro o alimento e depois o homem e a mulher. Foi na peregrinação à terra prometida, quando o Senhor mandou o alimento do céu de uma maneira extraordinária. Foi assim com Elias, que recebeu pão e carne levado pelos corvos. Foi assim na multiplicação de pães e peixes que Cristo fez, e continua sendo assim hoje, quando nós oramos: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus cuida da gente. Este símbolo da ida dos leprosos até lá, traz para a gente um aprendizado muito importante, como Deus cuida da gente. Nos versículos 6 e 7, nós vamos ver como isso aconteceu. O que é que deu, o que é que aconteceu para que um acampamento fosse esvaziado e deixado com as coisas dentro? Veja, irmãos, a lógica humana é: nós vamos embora, desmonta o acampamento e vamos embora. Levaremos tudo que está aqui. Não há lógica em largar para trás, a não ser que seja urgente, a não ser que seja o perigo. Então guarde isso. Se alguém está numa casa e alguém grita assim: fogo! A gente não vai tirar a geladeira, pegar a máquina de lavar, a gente pega o máximo de coisa possível, mas coisas leves, a gente pega o que está na mão. É normal que as pessoas saiam e digam assim: poxa, não peguei nada, absolutamente nada. Então, quando ele sai com nada, absolutamente nada, deixam tudo para trás. Mas veja como isso aconteceu, versículos 6 e 7, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos. Olha só, leia comigo, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Eles ouviram, simplesmente ouviram, não sei se simplesmente, ouviram ruídos de carros, cavalos de um grande exército. Foi tão aterrorizante para eles, que eles interpretaram como Israel vindo, os heteus vindo, os egípcios vindo para tomar o acampamento, para destruí-los de uma forma única. Era uma coisa tão clara que iria acontecer, que eles saíram e largaram tudo para trás. Veja, na iminência de serem invadidos, largaram todas as coisas para trás. Mas o detalhe que não pode ser esquecido é que não havia um só homem lá. Não havia um só soldado, não haviam dois, não haviam três, não havia ninguém. Eles ouviram os ruídos, sabe por quê? Porque quem pelejou essa batalha por eles foi o Senhor. Foi o Senhor quem pelejou essa batalha por eles, porque Deus faz coisas impressionantes. Creia no poder maravilhoso do Senhor. Quem pelejou essa batalha foi o Senhor dos exércitos. Quem fez os inimigos fugirem foi
o Senhor dos exércitos. Quem preparou todas essas coisas foi o Senhor dos exércitos. Quantos soldados de Samaria e de Israel foram lá? Nenhum. Quantos dos heteus? 0 também. Quantos dos egípcios? Também 0. Como é que pode um acampamento que estava sitiando a cidade, destruindo a cidade, de repente some? Eles sumiram porque ouviram, e o que eles ouviram foi espiritual. O Senhor deu a eles a possibilidade de ouvirem, então eles saíram batidos, vazaram, deram ninja, foram embora. E à medida que eles foram embora, desesperados, largaram tudo para trás. E quando os leprosos entraram ali, a comida estava fresca, a comida estava preparada para que eles pudessem se alimentar. Quem conhece a Deus sabe que tudo Ele pode fazer. Segundo, creia no poder maravilhoso do Senhor. Este é dia de boas novas. Deus sempre cumpre a sua palavra. Deus cumpre o que promete. Deus faz o que anuncia. Deus honra a sua palavra. Ele tem compromisso com o que afirma. Os portadores das boas novas, que declararam ser este um dia de boas novas, veja no versículo 9, quando eles voltam lá para o acampamento mais uma vez, então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Versículo 9, acompanha comigo. Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Veja, os marginalizados, os excluídos são aqueles que agora, eles são abraçados, acolhidos pelo Senhor, e eles recebem aquela bênção, e esta bênção não ficará com eles. Eles não podem se calar, porque podem inclusive ser condenados por isso. Aí, eles dizem aqui no versículo 9, diz o texto: se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Agora, veja como os traumas das muitas batalhas poderiam impedir essa grande bênção. Veja o que diz aqui a Bíblia, versículo 11. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Versículo 12. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que os sírios nos fizeram. Veja o crédito que ele deu à palavra de Eliseu. Veja a fé que ele tinha em Deus. Bem sabes eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Essa é a interpretação do rei. A fala, sabe de quem? Dos leprosos. Nem era mais a fala de Eliseu só. Era a fala de Eliseu com o testemunho dos leprosos. Mas ele disse: olha, isso é uma estratégia de guerra bélica. Eles saíram do acampamento, eles se esconderam. Quando nós chegarmos lá, eles vão invadir a cidade e vão acabar com a nossa vida. Veja como os traumas e a incredulidade nos impedem de avançar espiritualmente. A bênção estava lá. A promessa de Deus por meio de Eliseu estava lá. Já estava pronta. Estava preparada e pronta para ser recebida, como um fruto que está pronto para ser colhido, mas é deixado na árvore, deixado lá, como uma comida que está pronta para ser desfrutada, mas é abandonada, como algo que você está pronto para receber, mas é deixado de lado por falta de fé, pelos traumas do passado, emocionais, espirituais, que nos impedem de avançar, que nos impedem de crer. É a descrença, é o descrédito de algo vivido no passado. Em nome de Jesus, esta palavra do Senhor é para nos curar desse efeito paralisante, que é o trauma do passado e a falta de fé. Enquanto o arraial dos sírios estava à espera de Samaria, Samaria permanecia imóvel, absorvida por uma incapacidade de saber o que era ou não uma ação divina.
E isso, a despeito da profecia de Eliseu, apesar da fala do homem de Deus, esta imagem de uma enfermidade mais grave do que a lepra. E a conexão para a cura não poderia ser melhor. Justamente os leprosos, que testemunharam o milagre de Deus, ainda que somente no futuro saberiam o que fez o Senhor Deus Todo-Poderoso. Guarde com você, Deus sempre cumpre a sua palavra. E a porta do arrependimento, da mudança estava aberta. Mais que alimentar o corpo, o tema é o alimento espiritual. Mais que saciar a necessidade imediata daquele alimento que estava em jogo, era uma reconciliação com o Senhor. É a compreensão de que Deus está tomando conta deles, que Deus está conduzindo a história, mas buscar aquilo que não se perde, não apenas o alimento, buscar aquilo que vem do alto, que vem de Deus, era a reconciliação com aquele que fez fugir os inimigos com o som dos exércitos. Duas questões presentes nesse texto não podem ser esquecidas. Uma, discernimento espiritual. Como saber o que é de Deus e o que não é de Deus? Paulo, escrevendo aos Coríntios 2,14, 1 Coríntios, diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sabe por quê que o rei não entendeu que era uma ação divina? Porque era uma loucura. Porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Para que a gente venha entender o que é ou não de Deus, Deus nos deu o seu Espírito Santo. E seu Espírito Santo que habita em nós vai abrindo a nossa mente, vai traduzindo para a gente, vai nos fazendo compreender que esta é a vontade dEle, por mais distante da sanidade, do equilíbrio, da lógica humana, ela se pareça. Deus faz coisas absolutamente impressionantes para nos ensinar que Ele pode fazer todas as coisas segundo a sua vontade. Nós as perdemos quando não temos o discernimento espiritual. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Para serem discernidas espiritualmente, se faz necessário o Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo não haverá discernimento, não haverá entendimento, não haverá compreensão. Haverá uma mistura de coisas na nossa mente, na nossa cabeça, sem saber absolutamente nada o que fazer. A segunda coisa que não pode deixar de estar aqui é a certeza da providência divina. A providência divina é uma das marcas mais extraordinárias do caráter de Deus, um dos seus atributos. É o seu poder de controlar tudo. E Ele faz isso tanto de forma eficiente, eficaz, quanto universal, global. Nada foge ao controle do Senhor. Ele também governa todas as coisas e preserva todas as coisas. Este dia é de boas novas. O texto bíblico conta, no versículo 16, aliás, 15, foram após ele até o Jordão, e eis que todo o caminho, eles foram até lá, depois de muito esperar. Todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. A ordem de Deus, a profecia se cumpriu nesse texto do versículo 16. E aconteceu uma coisa trágica, mas eu preciso ler, por fidelidade às Escrituras. Dera ao rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara. Lembra dele? Que ele falou que nem se janelas do céu fossem feitas, cairia, seria. Lembra disso? O rei colocou ele para tomar conta do portão, da entrada da cidade. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara,
Mas o povo o atropelou na porta, desespero. Saíram e voltaram desesperados, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 de flor de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. É o que nos ensina a palavra do Senhor. Este dia é de boas novas. Primeiro, ainda que pareça difícil, estranho, impossível, quem conhece a Deus sabe que tudo Ele pode fazer. Amém? Segundo, creia no poder maravilhoso do Senhor. A falta de fé, a incredulidade, além de ser uma afronta a Deus, ela nos impede de avançar, de conquistar. E às vezes atrasa o processo. Lembra? O arraial estava limpinho lá, prontinho. Estava escrito lá na frente assim, vem em mim. Estava não. E eles lá, a bênção preparada, e eles lá. Deus havia preparado tudo, e eles lá. Sabe por quê? Não creram. Creia, portanto, no poder maravilhoso do Senhor. Por fim, guarde isso com você. Deus sempre cumpre a sua palavra. Deus sempre cumpre a sua palavra. Eu quero orar com você, porque nós precisamos viver a nossa vida hoje, nas diversas fases da nossa existência, hoje, no futuro, trazendo ao coração que este dia é de boas novas, como gritaram os leprosos, correndo por todos os lados, chegando a Samaria, querendo que a notícia chegasse ao rei. E quando chegou, o rei botou um monte de empecilho. Este dia é de boas novas. Quem conhece a Deus sabe que tudo Ele pode fazer. Creia no poder maravilhoso do Senhor. Deus sempre cumpre a sua palavra. Vamos orar, meus irmãos, vamos colocar de pé, vamos orar. Nosso Deus e Pai, a Tua palavra exposta, a revelação do Senhor nas Escrituras, o texto inspirado, e cada um de nós hoje, iluminados pelo Teu Espírito Santo, nós aprendemos que hoje é dia de boas novas. Este é dia de boas novas. E a boa nova que se apresenta é que quem conhece a Deus sabe que tudo Ele pode fazer, e nós te glorificamos por isso, Pai. Eu quero pedir que pelo Teu Espírito Santo o Senhor traga à mente, ao coração da gente, aquilo que o Senhor já fez na nossa história, na nossa vida, na vida de pessoas que nós conhecemos, que nós amamos e respeitamos. Aquilo que o Senhor fez no passado, nas Escrituras, como elas se revelam e como elas nos revelam o Senhor. Quem conhece a Deus sabe que o Senhor pode fazer todas as coisas, que não há nada impossível ou difícil demais para o Senhor. Deus querido, este é dia de boas novas, é dia de crer no poder maravilhoso do Senhor. Como é que o acampamento será esvaziado, como é que esse lugar será conquistado, como é que essa bênção chegará, ainda que eu não saiba como. Eu sei que Deus pode, e eu creio no poder maravilhoso do Senhor. No passado, foi o som, o barulho de um exército, que não tinha um soldadinho, umzinho para contar a história. O que havia era o poder extraordinário do Senhor dos exércitos. Louvado seja o Teu nome, Pai. Este é dia de boas novas, porque este dia nos ensina que o Senhor sempre
cumpre a sua palavra. O Senhor sempre cumpre a sua palavra. Deus querido, encha os nossos corações, a nossa mente, com a verdade da tua palavra. Nos ensine a viver como portadores de boas novas, tanto para nós, quanto para as pessoas que nós conhecemos. Não seremos aqueles que desfrutarão da bênção sozinhos, a fim de não sermos condenados. Sairemos do arraial para encontrar os necessitados, deixaremos o lugar do alimento, o lugar da graça, da misericórdia, para levar o alimento, a graça e a misericórdia para aqueles que estão morrendo de fome, que estão com as suas vidas sitiadas pelo inimigo, aqueles que estão fechados, encarcerados espiritualmente e precisam do milagre, da mudança, da transformação, do efeito extraordinário do Senhor em suas vidas. Por isso, Pai, nós não apenas recebemos hoje esta palavra de boas novas para o nosso coração, mas seremos também porta-vozes, anunciadores, proclamadores de boas novas em nome do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor seja anunciado e proclamado, para que todos saibam que este dia é dia de boas novas, para que todos saibam que quem conhece a Deus sabe que tudo Ele pode fazer, que nós podemos crer e devemos crer no poder maravilhoso do Senhor, e que o Senhor sempre cumpre a sua palavra, em nome de Jesus. Deus querido, nós oramos pela vida dos nossos amados e preciosos irmãos, oramos pela cura dos enfermos em nome de Jesus, enfermos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Ministra aos nossos corações o que nós mais precisamos, Deus amado. Oramos por consolo aos corações enlutados, por ânimo novo aos cansados e sobrecarregados, por paz, sossego, serenidade aos inquietos, agitados e ansiosos. Nós oramos, ó Deus, pela vida de cada um e por cada família. Oramos pelo nosso trabalho, pelos nossos estudos. Oramos, ó Deus, para que haja alegria na nossa casa, para que haja alimento na nossa mesa. Oramos pelos empresários, oramos pelos empregados, oramos pelos empreendedores, oramos pelos executivos, oramos pelo trabalho de cada um, oramos por prosperidade financeira, por saúde na família. Oramos, ó Deus, por paz, paz de Deus que excede a todo entendimento. Oramos também agradecendo pelo que o Senhor tem nos dado. São muitas as bênçãos recebidas, aniversariantes de vida, de casamento. Agradecemos ao Senhor por tudo que nós já recebemos do Senhor, que temos orado, e também agradecemos pelo que vamos receber, porque quando nós pedimos, nós temos súplicas e ações de graças. Nós agradecemos, porque cremos que poderemos receber, se esta for a vontade do Senhor, e na hora do Senhor. E se não for da vontade do Senhor, ou se ainda não estiver na hora do Senhor, o Senhor vai encher o nosso coração de paz. E nós já te agradecemos, porque sempre temos a bênção da tua presença nas nossas vidas. Assim nós oramos, agradecidos e glorificando o teu santo nome, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração
guia-nos por teu amor, todo dia, Senhor.